Com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite. Boa noite. O governo gaúcho anuncia um plano de recuperação. Construção de 4 cidades provisórias na região metropolitana de Porto Alegre. E pagamento de R$ 2.500 a famílias na extrema pobreza. E centenas de gaúchos montam abrigos improvisados à beira de rodovias. Cidades do extremo sul alagadas estão desabastecidas. Faltam alimentos, remédios e combustíveis. A Prefeitura de Porto Alegre abre uma comporta para escoar a água na região central. Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, o Corpo de Bombeiros faz buscas a desaparecidos aqui. 16 pessoas ainda não foram encontradas. O Vaticano anuncia novas regras para classificar fenômenos sobrenaturais. Mesmo com a queda na taxa de analfabetismo, 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever um bilhete simples. E a FIFA escolhe o Brasil como sede da próxima Copa do Mundo Feminina de Futebol. O Jornal Nacional está começando. Hoje faz 18 dias desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. A Maria Eduarda Eli vai atualizar os números dessa tragédia. Vamos conversar com ela ao vivo. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Defesa Civil confirmou 154 mortes no Rio Grande do Sul, segundo a última atualização. 94 pessoas seguem desaparecidas. E de ontem para hoje subiu o número de pessoas acolhidas. São mais de 78 mil gaúchos que estão em quase 900 abrigos. Os rios que desagam no Guaíba seguem a tendência de baixa, mas os rios dos Sinos, Gravataí e Jacuí ainda estão acima da cota de inundação. O Guaíba recuou 23 centímetros de ontem para hoje. Está em 4 metros e 61 centímetros, segundo a última medição, ainda acima da cota de inundação, que é de 3 metros. Em Porto Alegre, ainda há bairros inteiros embaixo d'água. Hoje pela manhã, chegaram 2 dos 18 conjuntos de bombas que a Companhia de Saneamento de São Paulo emprestou. Cada um tem capacidade para drenar o equivalente a uma piscina olímpica em apenas meia hora. No fim da tarde, a Prefeitura abriu uma das comportas do Sistema de Proteção contra Inundações. A medida busca facilitar o escoamento da água aqui na região central. Nós estamos, nesse momento, na Casa de Cultura Mário Quintana, no Centro Histórico de Porto Alegre. Hoje já é possível chegar até aqui a pé, mas ainda tem muita água e entulhos daqui em diante. Nós também conseguimos ver neste ponto as marcas da altura que a água chegou aqui na Casa de Cultura. Renata, Bonner. É muito impressionante, Maria Eduarda, muito impressionante. E ela mencionou, Renata, o número de pessoas que estão vivendo em abrigos no Rio Grande do Sul. 78 mil pessoas em 900 abrigos. Mas muitas famílias de desabrigados estão vivendo em carros e em barracas na beira da estrada. Rotina é algo que os desabrigados não têm. Eles tentam tocar a vida do jeito que dá. Crianças continuam sendo crianças, curiosas com tudo. Lava roupa também? Não. Por que não? A minha mãe que lava. Muitos gaúchos estão na beira de estradas. Param caminhões, carros, bem perto do acostamento. Vejam só, estendem plásticos, lonas para se proteger do frio e da chuva. E assim vão criando lares improvisados. Da estrada, eles enxergam a casa alagada. Aí a gente voltar para o abrigo, deixar nossas casas aí abandonadas e saqueio. Dá licença, bom dia. Como vai a senhora? Seu nome é? Angelita. Há quantos dias vocês estão aqui na barraca? Se eu não estou perdida, acho que 15 dias já.
bem complicado. Ontem o meu menino conseguiu com um amigo dele um gerador. Daí, de ontem para cá, a gente está conseguindo carregar os nossos telefones. A ajuda também chega na beira da estrada. Muitos pontos têm banheiros químicos e a todo momento alguém entrega donativos. Agradecer esse pessoal que a gente não sabe o nome, não entendeu, não sabe de onde veio, quem é, eles vêm de bom coração. Que Deus lhe pague eles, que eles estão fazendo um belo trabalho. São muitas histórias de força, de resistência. A gente não conseguiu tirar nada dentro de casa, né? A gente só pegou um colchão e os filhos. Quantas pessoas dormiram na Kombi? 13. Temos crianças dentro da Kombi e nós dormimos nas cadeiras ali sentadinhos. Onde vocês estão dormindo? Na carroceria da caminhoneta. E aí hoje a gente conseguiu uns colchão, né? Que o pessoal voluntário nos trouxe aqui. Como é que vai ser o reinício, a reconstrução? Eu nem entrei, quando baixar, não tenho nem coragem de entrar dentro de casa para ver como é que tá a situação. Não tem nem como. A Adriana mostra a casa em Porto Alegre, invadida pelas águas do Guaíba. Aquela do meio, a verde ali, ó. Bem ali onde está aquela árvore ali no meio. E a água chegou onde? Quase até o teto. E agora a casa, que chama de passageira. Quem dorme no carro? Eu, meu esposo e minha filha ali atrás, minha pequenininha. Uhum. E aqui no colchão? Aqui no colchão minha sogra e minhas duas filhas. Uhum. Esperando, né? Abaixar as águas para a gente poder voltar, limpar a nossa casa ali, para a gente poder ir. Em Eldorado do Sul, a água começou a recuar. O Matheus Marques traz as informações ao vivo para a gente. Matheus, boa noite. Boa noite, Bonner. A água baixou durante todo o dia, só que 17 dos 19 bairros seguem alagados. A gente chegou hoje cedo por aqui e viu que nas regiões secas, esse dia de sol serviu para tentar limpar as casas e também descartar o que a enchente destruiu. Os moradores também tiraram os carros das ruas, muitos deles tinham sido arrastados pela correnteza. As equipes de resgate ainda procuram por 19 pessoas. Segundo a prefeitura, a inundação atingiu toda a área urbana aqui do município. 30 mil pessoas seguem desalojadas aqui em Eldorado do Sul e praticamente a cidade inteira está sem energia elétrica. Bom, na Serra Gaúcha, gente, a grande preocupação ainda é com os deslizamentos. A gente vai até lá, então, conversar com a Shirley Paravise, que traz as informações. Oi, Shirley, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Os engenheiros do Serviço Municipal de Água e Esgoto, aqui de Caxias do Sul, fizeram um alerta para o risco de desmoronamento de uma encosta na RS 453, conhecida como Rota do Sol, aqui em Caxias do Sul. Se isso acontecer, os técnicos temem que a terra possa romper uma adutora que leva água para a cidade e também bloquear totalmente o trânsito da rodovia, o principal acesso da Serra Gaúcha ao litoral norte. A boa notícia fica por conta da reabertura da RS 122, que liga a Serra à região metropolitana de Porto Alegre. Ontem, funcionários da concessionária que administra a rodovia conseguiram limpar as pistas e reabrir o trânsito. Bonner, Renata. Shirley Paravise, direto de Caxias do Sul. Obrigada, Shirley. O extremo sul gaúcho está enfrentando problemas com desabastecimento. Há 10 dias, São José do Norte está debaixo d'água. Dentro de casa perdi quase tudo. Guarda-roupa, meu balcão-pia, meu muro caiu todinho. Aqui é uma garagem coletiva, onde é guardado carros e motos, né? E como vocês podem ver, a água já chegou a atingir um nível de 1,20 m. E está em torno de uma semana que não baixa. A cidade, que fica numa península, é o ponto final da BR-101, que liga o sul do Brasil ao Nordeste. Por aqui passam caminhões que levam produtos para abastecer o extremo sul do país. Eles formam uma fila de mais de 3 quilômetros à espera de um transporte feito por embarcações de grande porte que não está funcionando com regularidade. A ligação entre São José do Norte e Rio Grande é feita pela água, pela Lagoa dos Patos. Agora a gente está navegando sobre a estação de embarque e desembarque das balsas que levam carros e caminhões para o outro lado da lagoa. Claro
que está interrompido o serviço. E por isso já faltam muitos produtos aqui na cidade, principalmente alimentos. Remédios, depois os postos de gasolina aí também tem com dificuldade de pegar combustível lá fora e trazer para nós. E aí começa a faltar muita coisa, né? Os ventos fortes, vindos do oceano, formam ondas sobre as águas elevando a maré. Esses fatores dificultam a saída da água que enche a lagoa. São José do Norte e Rio Grande são as últimas cidades da Lagoa dos Patos. E é para cá que corre toda a água que enche a lagoa, inclusive a do Guaíba. Essa aqui é a Barra do Rio Grande, o exato ponto onde a Lagoa dos Patos se encontra com o Oceano Atlântico. Toda a água da lagoa passa por esse canal que fica entre os moles de contenção. Aqui, no encontro da lagoa com o mar, a maré é muito intensa. Só depois que toda essa água for para o oceano, a Sabrina, que mora em São José do Norte, vai poder voltar a fazer planos. A gente construiu isso aqui com tanto amor, tanto carinho, e aí a natureza vem e devasta, de certa forma, assim, dói, mas é a natureza, a gente não tem o que fazer, né? Vai passar os anos e a gente vai conseguir, se Deus quiser, de novo. O Jornal Nacional tem dado prioridade, claro, ao Rio Grande do Sul todas as noites ao mostrar a previsão do tempo. Mas hoje, a previsão além do Rio Grande do Sul vai trazer também outros estados que estão áreas em alerta para as chuvas. Eliana Marques traz as informações ao vivo para a gente. Eliana, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, e boa noite para você. Nessa noite ainda pode chover forte no Rio Grande do Sul, no nordeste do estado, que inclui a Serra Gaúcha. Uma frente fria leva as nuvens mais carregadas para Santa Catarina e para a metade sul do Paraná. Nesses estados, há risco de grandes quantidades de chuva até amanhã, principalmente nessa parte roxa, onde fica o Vale do Itajaí. Vamos ver primeiro os possíveis impactos no Rio Grande do Sul. O sábado ainda vai ser frio, com possibilidade de geada na região da Campanha. O sol aparece na maioria das cidades gaúchas, só que não esquenta, máximas de 13 a 18 graus. E a chuva fica restrita ao norte do estado, bem mais fraca amanhã. Já em relação ao que choveu ontem e hoje, essa chuva deve impactar o Guaíba no domingo ou na segunda-feira, tornando a descida do rio mais lenta, segundo o Serviço Geológico do Brasil. E essas águas do Guaíba devem chegar à Lagoa dos Patos na terça ou na quarta-feira. É quando a lagoa tende a atingir seu nível mais alto, de acordo com a projeção da Universidade Federal do Rio Grande. Vamos falar agora das instabilidades que estão indo para Santa Catarina e para o Paraná. Começando pelo Vale do Itajaí e o norte de Santa Catarina, onde ficam Blumenau e Joinville. Os meteorologistas prevêem 100 milímetros de chuva nessas regiões e apenas amanhã. Em Florianópolis, 50 milímetros, também é muito. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais diz que pode haver deslizamentos e alagamentos. No Paraná, grandes volumes estão previstos para o litoral, em Paranaguá, por exemplo, para o oeste do estado, em Foz do Iguaçu e em Curitiba. Nesses locais, de 50 a 65 milímetros. Agora o Nordeste. Hoje choveu muito em Natal. Por lá, o tempo melhora amanhã. Enquanto em Salvador, Aracaju, Maceió e no Recife, há possibilidade de chover forte a qualquer hora. A mesma condição de Manaus, no norte do Brasil. Mas na região é Boa Vista que vai concentrar os temporais. 60 milímetros nesse sábado. Como já choveu 300 milímetros nesse mês, a capital de Roraima pode ultrapassar a média de maio, 2 semanas antes de o mês terminar. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. O governo do Rio Grande do Sul começou a pagar um auxílio de R$2.000 para famílias desabrigadas. Parte desse dinheiro é das doações de brasileiros de todos os estados. O governador Eduardo Leite, do PSDB, anunciou hoje o que chamou de Plano Rio Grande. Segundo ele, um fundo vai concentrar recursos do estado, do governo federal e de emendas parlamentares para financiar os projetos de reconstrução. Eduardo Leite disse que vai convidar representantes da sociedade civil para participar e reforçou que o mais importante agora é a união em torno da reconstrução do estado. Esse Plano Rio Grande não é simplesmente um plano do governo do estado, é um plano de todos nós, de todo o estado, que nós queremos que engaje o setor privado, a sociedade civil,
o governo do estado, as prefeituras, o governo federal, em torno de um grande plano de reconstrução do estado, onde tenhamos todos nós, por todos nós. Ficou muito claro nesses dias que nós não temos divisão e nem podemos ter divisão entre governo e sociedade para resgatar as pessoas, também não teremos divisão para reconstruir o Rio Grande. O plano é dividido em ações de longo, médio e curto prazos. Entre as medidas imediatas, Leite anunciou o repasse de R$ 2.000 para famílias desabrigadas. Hoje o valor já foi pago para moradores das cidades de Encantado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Parte dos recursos vem de doações de brasileiros para o Pix SOS-RS. A imensa corrente de solidariedade do povo brasileiro nos permitiu aí ter mais de 100 milhões de reais arrecadados no Pix do SOS Rio Grande do Sul, e aí é este cartão aqui que está sendo emitido com apoio da Caixa Econômica Federal. 7.000 famílias gaúchas cadastradas no programa Volta por Cima, criado pelo governo estadual no ano passado, também receberam hoje. E na próxima semana, outras 40.000 famílias devem receber os recursos. O governo do estado também anunciou a criação das cidades temporárias, que devem ficar prontas em até 20 dias. Elas ficarão em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba, cidades da região metropolitana. Esses municípios foram selecionados porque concentram cerca de 70% dos desabrigados do estado. As estruturas devem ter dormitórios, cozinha coletiva, lavanderia, chuveiros, banheiros, espaços para mães amamentarem e locais reservados para animais de estimação e atendimento médico. As tendas devem abrigar de 900 a 1.000 pessoas. O governo federal decidiu antecipar o repasse de R$ 190 milhões do Fundo de Participação dos Municípios para cidades em situação de emergência. Representantes da indústria gaúcha vieram hoje a Brasília se reunir com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Eles pediram linhas de crédito para ajudar o setor. A Federação das Indústrias calcula que as enchentes afetaram 90% da produção industrial. O crédito me parece mais importante agora, que é para as empresas poderem manter os seus funcionários, que hoje são mais de 500 mil pessoas com carteira assinada que estão com as suas casas cobertas de água. Eles saíram com a promessa de que o governo vai ajudar o setor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que semana que vem o governo deve bater o martelo. Nós queremos que as empresas mantenham os empregos no Rio Grande do Sul e voltem a produzir o mais rapidamente possível. Todo o nosso empenho é para que o Estado volte à normalidade o mais rapidamente possível. À tarde, o presidente Lula participou de uma videoconferência com prefeitos gaúchos e prometeu liberar 192 milhões de reais extras para cidades em estado de calamidade pública. O dinheiro deve ser liberado até o fim deste mês e vai direto para o Fundo de Participação dos Municípios. Os 47 que estão numa situação mais difícil vão receber o dobro da cota. Os valores não terão que ser direcionados para áreas ou obras específicas. Cada prefeitura vai decidir como usar. Esse recurso vai para o Fundo de Participação dos Municípios, então ele reforça demais ações, mas ele não precisa ter um plano de trabalho, ou seja, aquilo que às vezes demora para que esse recurso, ou que limita a ação do município, esse recurso é um recurso mais abrangente para as ações de salvação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, manteve a desoneração da folha de pagamento dos municípios e de 17 setores intensivos de mão de obra. A decisão atende a pedidos do governo e do Congresso Nacional. Um acordo entre o Executivo e o Legislativo manteve o benefício esse ano para só começar a retomar o imposto gradualmente a partir de 2025. O Congresso tem 60 dias para confirmar a solução. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, quer votar o projeto na próxima terça-feira. O plenário virtual do STF vai analisar a decisão do ministro Zanin na semana que vem. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, renovou por mais 30 dias a presença da Força Nacional no Rio Grande do Sul. São 300 homens lá neste momento. A seguir, a queda do analfabetismo no Brasil. As novas regras do Vaticano para classificar fenômenos sobrenaturais.
O IBGE divulgou hoje informações sobre a educação no Brasil, colhidas no censo de 2022. O percentual de cidadãos que não sabem ler nem escrever diminuiu. É um mundo novo para ser decifrado. O cavalo corre no campo. Qual é o verbo dessa frase? Correr. A frase está em que tempo? Presente. Ah, o tempo. O de estudar demorou 80 anos a chegar para Dona Sebastiana. Criei filho, criei neto e bisneto e agora chegou a minha vez. O esforço e a oportunidade de aprender, mesmo que mais tarde, tem feito a diferença nos números do analfabetismo entre os brasileiros com mais de 65 anos. Em 2000, 38% dos idosos não conheciam as letras. E em 2022, esse percentual diminuiu para 20,3%. E as transformações do país ao longo das últimas décadas também explicam a queda do analfabetismo entre os mais velhos. Gerações mais antigas que não tiveram a oportunidade de frequentar uma sala de aula vão sendo substituídas por gerações mais novas que já tiveram algum acesso à educação. E não é só isso. O censo também mostra que em todas as faixas etárias o analfabetismo caiu. Em 2022, 7% da população com 15 anos ou mais era analfabeta. Mas evoluímos. Em 2010, a porcentagem de analfabetos era maior, 9,6%. Essa sala de aula é o retrato de um Brasil que se supera e luta para diminuir a desigualdade. E ela está escancarada nos números do analfabetismo. Entre os pretos e pardos, a proporção de analfabetos é mais que o dobro da dos brancos. E entre os indígenas é quase 4 vezes maior. O Nordeste continua sendo a região com maior proporção de analfabetos, o dobro da média nacional. No século XXI, em que a inteligência artificial vem substituindo postos de trabalho por ChatGPT, por outras coisas, isso não é aceitável, não é bom para o país e não é bom para cada um desses indivíduos. As letras desenhadas com capricho no papel são uma espécie de acerto de contas com o passado, com a infância difícil na roça, na Paraíba. A nossa caneta era o cabo da enxada. Dona Josefa formou 2 filhos e agora precisa passar a própria história a limpo. A, B, C, D, E. Eu sei todas as letras, só não sei as juntar. Enquanto eu não aprender, eu não vou desistir. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre um vazamento de questões do Enem do ano passado. Uma pessoa contratada para aplicar o teste em Belém foi indiciada por crime de divulgação indevida de conteúdo sigiloso. Ela encaminhou uma foto da página da redação para uma amiga. Para aumentar a segurança, os candidatos do concurso técnico unificado e do Enem vão ter que passar por mais 2 etapas de verificação no dia da prova, uma identificação digital e uma escrita. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou hoje a fase de testes de segurança da urna eletrônica, que começou em novembro, e assinou o termo de confiabilidade, que garante que as urnas são seguras. A partir de agora, o TSE inicia a fase de lacração do sistema e a programação das 571 mil urnas eletrônicas para as eleições municipais de outubro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu médicos de realizarem a assistolia fetal. É um procedimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde para interrupção de gestações decorrentes de estupro, que é prevista na legislação brasileira. Em março, o Conselho Federal de Medicina proibiu profissionais de saúde de usar a assistolia fetal depois da 22ª semana de gravidez. Foi essa proibição que caiu hoje com a decisão do ministro Moraes. O exército de Israel recuperou os corpos de 3 reféns que estavam em poder do grupo terrorista Hamas. A estilista Amit Buskila, a DJ Shani Luke e Itzhak Gelernten estavam no Festival de Música Eletrônica no sul de Israel, alvo dos ataques do Hamas em 7 de outubro do ano passado.
Hoje, o porta-voz do Exército de Israel disse que eles foram mortos no dia dos atentados. Naquele sábado, terroristas exibiram o corpo de Shani na caçamba de uma caminhonete. Na faixa de Gaza, 640 mil palestinos já deixaram Rafah, segundo a ONU. O exército israelense está fazendo operações na cidade, no sul do território, e também intensificou os combates no norte de Gaza. Hoje começou a operar um pier construído pelo governo dos Estados Unidos para entregar ajuda em Gaza. Na Holanda, o governo israelense respondeu ao pedido da África do Sul na Corte Internacional de Justiça para que o país suspenda a ofensiva em Rafah. As autoridades sul-africanas acusam Israel de genocídio. O representante israelense negou as acusações, afirmou que a África do Sul ignora os fatos e que Israel enfrenta um conflito armado, difícil e trágico. O Vaticano tornou mais rigorosas as regras para classificar fenômenos sobrenaturais. Estátuas que choram, visões supostamente vindas do céu. Todos os anos chegam ao Vaticano centenas, até milhares de relatórios descrevendo aparições de santos e da Virgem Maria. Isso levou o Papa Francisco a tornar mais rígidos os critérios de julgamento de fenômenos sobrenaturais. Para proteger a igreja de fraudes, o bispo da diocese onde ocorrer um fenômeno terá que chamar imediatamente 3 peritos. Um especialista em direito canônico, um teólogo e um psiquiatra. O documento anunciado hoje pela Congregação da Doutrina da Fé leva em consideração que os fiéis possam ser envolvidos por um acontecimento que é apenas fruto da imaginação de alguém, do desejo de novidade ou de uma falsificação. Os eventos serão definidos em 6 tipos de avaliação, do falso ao possivelmente verdadeiro. Como a internet multiplica os riscos, a lista de critérios cresceu. O documento cita distúrbios psicológicos e abusos como a busca pelo lucro por poder e fama. A última palavra será do Papa. Espírito Santo. Amém. O caso mais controverso e que será reestudado é o da cidade de Medjugorje, na Bósnia. Desde 1981, alguns supostos videntes sustentam ver e falar com Nossa Senhora. Na história católica, há aparições como a de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e de Lourdes na França foram consideradas reais e reconhecidas pelo Vaticano. Com o documento, o Papa Francisco quer proteger os fiéis de possíveis fraudes. Nossa Senhora chora quando os mais fracos são discriminados e as guerras se espalham, disse Francisco. A seguir, a união de polícias civis de todos os estados na busca de desaparecidos nas enchentes. E a escolha da FIFA para a sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O ator Tony Ramos está bem. Ontem à noite, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar um sangramento intracraniano. A operação foi bem sucedida. O boletim médico divulgado hoje informa que o quadro clínico é estável e que o Tony Ramos teve uma melhora significativa. O Festival Negritudes Globo discutiu no Rio de Janeiro a importância de narrativas negras para o audiovisual brasileiro. O galpão da Ação da Cidadania, na região da Pequena África, no centro do Rio, virou um palco para histórias emocionantes. Nosso lugar é a nossa história, a nossa cultura, a nossa representatividade. A primeira edição do Festival Negritudes Globo, aqui na cidade do Rio, reuniu um time de peso para falar sobre as narrativas negras. Olhares diversos para a influência e protagonismo da população negra no audiovisual e na cultura brasileira.
6 mesas de debates mostraram como trajetórias de vida têm o poder de inspirar e abrir caminhos. Maju Coutinho mediou o encontro de Regina Casé, Hugo Gloss e Thelminha. Thaís Araújo, Lázaro Ramos e a atriz congolesa Prudence Kalambai falaram sobre como histórias negras rompem fronteiras. Ver mesas inteiras, pessoas diferentes falando, criadores falando, acho que a gente só ganha enquanto país. A influência da ancestralidade no audiovisual foi o tema da conversa entre os atores Antônio Pitanga e Zezé Mota e o historiador e cientista político Átila Roque. Valeu a pena lutar e continuar lutando pela nossa verdade, pela negritude. Para mim é consagrador, porque é uma interação, dividir emoções, né? Tô agraciado. O conteúdo vai ficar disponível no Globoplay. A próxima cidade a receber o Festival Negritude será Salvador. O evento promovido pela Globo é um espaço de trocas onde ecoa o orgulho de ser negro. É a gente contando as nossas histórias, isso é muito importante. Alcançando mais e mais pessoas e trazendo mais e mais pessoas negras com a gente também. O Brasil assumiu a liderança do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico no primeiro dia de competições. O carisma é uma das qualidades do atleta paralímpico mais rápido do planeta. Petrúcio Ferreira conquistou o tetracampeonato mundial nos 100 metros para amputados de braço. Fico muito feliz, tetracampeão mundial, né? Levando mais uma medalhinha para casa. As mulheres mostraram força. No lançamento de clube para atletas com paralisia cerebral, Ana Brito faturou ouro e Giovana Bosco bronze. Teve dobradinha no salto em distância para competidoras com deficiência intelectual. Zileide Cassiano foi campeã. Débora Lima ficou em segundo. Também teve dobradinha brasileira aqui na pista, nos 5.000 metros para atletas com deficiências visuais e com direito a novo recorde mundial. E Yeltsin Jaques fez o tempo de 14 minutos, 53 segundos e 97 centésimos. Espero continuar trazendo muito orgulho para o Brasil, para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande. Aquele abraço, vamos que vamos. Júlio César Agripino ficou na segunda posição. Medalha de prata também para Vinícius Quintino, que competiu na Petra para atletas com deficiência grave de coordenação motora. O Brasil lidera o quadro geral de medalhas com as 8 que conquistou no primeiro dia do Mundial. Foram 4 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. O Sport TV 3 transmite o Mundial de Atletismo Paralímpico todas as noites, até 25 de maio. E o Congresso da FIFA escolheu o Brasil como sede da próxima Copa do Mundo Feminina de Futebol. Yara, a assistente virtual. Hello, I'm Yara. Protagonista de uma apresentação cheia de modernidade que o Comitê de Candidatura do Brasil criou para o Congresso da FIFA. Durante 15 minutos, a Yara deu uma série de argumentos do mundo real para o país sediar a Copa Feminina de 2027. Diversidade, paixão das mulheres pelo futebol, estrutura pronta, 10 estádios construídos ou reformados, que são herança da Copa Masculina de 2014. Abertura e final no Maracanã. And the winner is... A Copa no Brasil virou realidade. Brasil! Por 119 a 78, a candidatura brasileira derrotou a europeia, que reunia a Alemanha, Bélgica e Holanda. A gente que é da parte administrativa de um torneio, a gente não vive essa emoção como atleta, ganhar um título e tal, e essa emoção ela é impagável. A 10ª Copa do Mundo Feminina vai ser a primeira realizada na América do Sul. Além de uma competição esportiva, é um passo importante para o desenvolvimento da modalidade na região. Nesses 3 anos agora temos que trabalhar bastante para que possamos fomentar mais ainda o futebol feminino em todos os estádios do Brasil, em todas as regiões do Brasil. Eu quero agradecer a todos que fizeram parte desta conquista e vamos seguir juntas, construindo o futuro que o futebol de mulheres no Brasil, na América do Sul e no mundo merece. A gente ainda não tem consciência
noção da importância dessa Copa para o futebol das mulheres, para quem jogou na rua, para quem jogou com os meninos, para quem não tinha campeonato para jogar. E agora é todo mundo se unir muito e fazer a maior Copa da história e voltar a pensar na nossa estrela, em colocar a nossa primeira estrela no peito. Depois de 12 anos, o Cássio deixou de ser goleiro do Corinthians. Em 712 partidas, ele participou da conquista de 9 títulos, com destaque, claro, para Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA. Agora, o Cássio vai jogar pelo Cruzeiro. O Flamengo puniu Gabigol por causa de uma foto em que ele aparece vestindo uma camisa do Corinthians. O jogador foi multado. No Brasileirão e na Copa do Brasil, ele não pode mais usar a camisa 10 do Flamengo. Já durante a Conmebol Libertadores, o número da camisa não pode mudar. A assessoria de imprensa do Gabigol afirmou que a imagem é falsa. O Flamengo diz que a foto não teve edição. No Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional estão calculando ainda os prejuízos com o alagamento dos estádios. Tinha até peixe dentro do estádio do Internacional. A zona mista do Beira-Rio, onde os atletas encontram jornalistas após os jogos, ficou assim, pura lama. Nas salas de entrevistas coletivas, nos corredores e também no túnel de acesso ao gramado, é possível ver os impactos das cheias. Os jogadores treinaram no complexo esportivo da PUC nos últimos dias e o clube anunciou uma intertemporada em Itu, no interior de São Paulo, por 20 dias a partir de segunda-feira. O gramado precisa ser replantado. Segundo o clube, a recuperação do Beira-Rio e do centro de treinamento do Inter pode custar até 35 milhões de reais. Sujo, na parede do túnel que dá acesso ao campo, está o retrato de um jogo que nunca aconteceu, Inter e Juventude, que seria no dia 1º de maio. A CBF adiou a partida porque o clube de Caxias do Sul não conseguiu chegar a Porto Alegre por causa das chuvas na Serra Gaúcha. Do lado de fora do estádio, até o escudo do time guarda as marcas da enchente. Olha aqui o nível da água. Enquanto os dirigentes do Inter calculam os prejuízos, a 12 quilômetros daqui, na Arena do Grêmio, a água ainda nem baixou. O acesso à Arena do Grêmio ainda está dificultado pela cheia do Guaíba. Por enquanto, não dá nem para ter ideia de como está o gramado. Só se vê água no lugar do campo. A delegação do Grêmio se apresentou hoje em São Paulo e vai treinar nos próximos dias no CT do Corinthians. Laboratórios de tecnologia da Polícia Civil de todo o Brasil se uniram para ajudar a localizar pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul. Mônica se mudou para Porto Alegre há 1 ano. Morava perto da rodoviária, um dos lugares mais atingidos. E lá de Búzios, no Rio de Janeiro, ao ver as imagens das chuvas, Milton, o filho, ficou desesperado. É um sentimento desolador, é um sentimento de impotência completo. Você está longe sem poder fazer nada. Ele ficou 4 dias sem notícias da mãe. A filha dele, Júlia, então deu a ideia de procurar a polícia. Eu passei todas as informações que eu tinha, cópia de documento dela, foto, e aí eles começaram as buscas e um dia a gente teve a notícia, né? Olha, acho que nós encontramos. Em meio à enchente, policiais civis de vários estados passaram a trabalhar juntos, coordenados pelo Ministério da Justiça, cruzando informações com técnicas de investigação e ferramentas de inteligência artificial para ajudar as equipes que estão na rua a achar pessoas desaparecidas. Foi assim que a Mônica foi encontrada. Mônica estava em um abrigo. Foi meio de amedrontar, né? Foi uma coisa meio... Eu não esperava aquilo. Perdi tudo. E aí você fez o quê? Saí andando. Essa força-tarefa já localizou 49 pessoas desde o início da emergência e usa a estrutura em Brasília que normalmente investiga crimes cibernéticos. A tecnologia utilizada passa pelo acesso a dados cadastrais, a fontes abertas, a utilização de sistemas que utiliza e permite a geolocalização de parceiros da iniciativa privada, enfim, uma série de elementos nesse processo de integração que permite que a gente consiga encontrar com precisão as vítimas. Quando a gente percebe que esse encontro acontece e as pessoas se reúnem novamente, apesar de toda a tristeza da enchente, a gente percebe que a gente está cumprindo um papel social e pessoal para essas pessoas muito importante. Desde que Mônica foi encontrada há 3 dias, mãe, filho e neta conversam todos os dias ao telefone.
Ai, que saudade que eu tô de você. Quando será que a gente se reencontra, sabe? De acordo com a Defesa Civil, 94 pessoas ainda estão desaparecidas por causa da enchente no Rio Grande do Sul. São dezenas de famílias que, assim como Milton e Júlia, esperam por um reencontro. Para que não percam as esperanças, para que procurem, tenham esperança, para que façam os boletins de ocorrência. Pessoal, eu sou prova viva, funciona. Gente, por força do hábito, nós pusemos no crédito que o Vladimir Neto está em Brasília. Ele está em Porto Alegre, como você notou. Desculpem. Hoje, os bombeiros conseguiram chegar a uma região do Vale do Taquari, onde 16 pessoas estão desaparecidas. Pela encosta do rio Taquari, o desastre na forma mais bruta. De um bairro inteiro, em Cruzeiro do Sul, só restou lama. Perto dali, casas parecem trituradas. E as que ficaram de pé assumiram a cor do barro. Famílias caminham entre os destroços. O entulho alcança 7 metros de altura. O Corpo de Bombeiros começou a fazer buscas aqui nessa região para saber também o que tem embaixo desse entulho. 16 pessoas continuam desaparecidas aqui na cidade. E hoje pela manhã, o corpo de uma menina de 11 anos foi encontrado aqui. A gente não tinha noção desse lugar. A gente conseguiu abrir as estradas hoje de manhã, né? A gente conseguiu chegar aqui e ver esse cenário aqui. Como esse ponto aqui, tem mais 5 espalhados, né? Então a gente vê com muita tristeza. 40 quilômetros separam Cruzeiro do Sul de Estrela, onde ao menos 3 bairros terão que ser reconstruídos. Esses entulhos foram recolhidos dessas últimas 2 cheias, de 1º de maio para cá. E a prefeitura diz que ainda tem muito por vir. Isso dá uma dimensão da destruição que causou aqui na cidade. A correnteza destruiu 1.500 casas em Estrela. Depois da enchente de setembro, seu Moacir guardou os móveis na casa do neto, no 1º andar. Pensou que estariam a salvo. Aqui tá minhas camas da minha cama da minha velha. A caminha dos guris, os colchãozinhos deles aqui. Prato, panela, colher, tudo aqui dentro, né? Televisão. Televisãozinha, a minha televisão ficou ali também, né? Que essa aí também tá aí, né? O senhor acha que vai conseguir salvar isso tudo? Eu não, acho que não vou salvar mais nada. Acho que não consigo mais salvar nada do que está aqui. Se deslocar pela região exige planejamento, as filas são longas na BR-386 e estradas menores, como a RS-219, estão sobrecarregadas. Com tantas pontes destruídas e trechos de estrada bloqueados, esta se tornou a principal rodovia para fazer a ligação entre Lajeado e o município de Encantado. Por aqui todos os dias passam centenas de caminhões transportando mercadorias e muitos veículos com ajuda humanitária. Estou levando oxigênio, mistura argônio para Encantado, Arroio do Meio, e a estrada está ruim, está bem difícil de se locomover de um lado para o outro. Agora a gente vai receber as informações atualizadas do sul do estado ao vivo com Chico Regueira. Chico, boa noite. Boa noite, Renata. Aqui no extremo sul do Brasil, o comportamento da Lagoa dos Patos se mantém estável. Está alta a água. Vou pedir o William Correia para mostrar para vocês agora a régua de medição aqui em Pelotas, que nesse momento mostra 2,94 metros. É um comportamento estável, muito perto da alta histórica registrada ontem de 3,2 metros. Esse comportamento da Lagoa dos Patos se repete nas outras cidades aqui do extremo sul, que ampliaram a classificação de risco de seus bairros, como risco vermelho, aquelas áreas em que as pessoas devem sair de casa e buscar lugares seguros. Aqui em Pelotas, por exemplo, a Defesa Civil faz rondas orientando as pessoas a saírem, a não voltarem para os lugares de risco. Renata e Bonner, boa noite para vocês. Boa noite. Então, ainda em Pelotas, o nível da água está muito alto ainda. O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul levou para casa hoje um bebê que apareceu aqui no Jornal Nacional na semana passada. Com 3 meses de vida, o Brian estava entubado por causa de uma pneumonia. Na quarta-feira da semana passada, o helicóptero Black Hawk da FAB transferiu o menino de um hospital da cidade de Esteio para Santa Rosa. Uma equipe médica da Força Aérea montou uma UTI a bordo para monitorar os sinais vitais dele. Hoje, o Brian recebeu alta. O voo de volta para casa em Santa Maria, no helicóptero dos bombeiros, foi no colo do pai, o Juliano. Não custa lembrar, se você quiser ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul neste momento e puder ajudar com o valor que for,
é só ir na internet, paraquemdoar.com.br. Lá você escolhe o valor, escolhe a instituição para a qual vai doar e tem a certeza absoluta de que esse dinheiro, essa sua doação, vai chegar a quem precisa. paraquemdoar.com.br. E essa noite, o Globo Repórter vai comprovar a importância da solidariedade numa tragédia como essa do Rio Grande do Sul. E o Brasil está mostrando uma capacidade enorme de mobilização para aliviar a dor dos gaúchos. Ajuda que chega de todos os cantos. Nós somos um grupo de Chapecó, Santa Catarina. E de várias formas. Viemos com 3 caminhões grandes e 9 tratores pequenos lá da cidade. Sem eles, se não fosse os voluntários, seria triste. Mais triste ainda, né? A comida preparada com carinho. A gente tenta procurar sempre fazer como se fosse para nós. O bombeiro aposentado que nunca parou de trabalhar pelo próximo. Você já imaginou se fosse sua família? Se coloca no lugar daquelas pessoas. A gratidão de quem recebeu ajuda em tragédias passadas. Eu me senti tão amada, tão abençoada. E de quem esteve com a vida por um fio. Gabriel foi um anjo salvador, enviado por Deus. É hoje, no Globo Repórter. O Jornal da Globo é depois de Sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite e um bom fim de semana.